Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Hoje, este domingo, dia 10 de janeiro de 2021, estamos no ano da graça do Senhor de 2021, ano B da nossa liturgia, dedicado ao Evangelho de São Marcos. Este ano da esperança, ano da vida nova, ano da vacina, do fim da pandemia, ano da solidariedade se espalhar por todos os rincões da terra, entre todos os homens e mulheres, para um novo começo, para um momento novo de vida plena para todos e todas. Temos que sair melhores do que entramos nessa pandemia e começa já essa oportunidade. Hoje, na liturgia, meu irmão, minha irmã, nós celebramos com toda a igreja o batismo do Senhor, batismo de Jesus, meu irmão, minha irmã. Festa que fecha as festividades do Natal, do tempo do Natal, e abre para nós o tempo comum, essa primeira parte do tempo comum que precede o tempo da Páscoa, que daqui a pouco, depois do Carnaval, nós começamos com a Quaresma. É um momento muito forte para nós contemplarmos esse evento na vida de Jesus, que talvez seja um dos poucos eventos que há um consenso geral entre estudiosos, estudiosas, místicos, místicas, da historicidade do batismo de Jesus. Os 4 evangelhos falam especificamente desse batismo de Jesus. Não poderia ser algo meramente teológico, mas traz com certeza o acontecimento desse batismo de Jesus nas águas do Jordão pelo seu primo João Batista. Os evangelhos sinóticos, especialmente esse de Marcos, assim como Mateus e Lucas, tratam de forma explícita. No evangelho de João, na sua teologia sofisticada, o batismo é apresentado de forma implícita. Mas importa saber, meu irmão, minha irmã, junto com isso, o que significa o que encontramos na liturgia, então, deste domingo, né, festa do batismo do Senhor. A primeira leitura do Isaías, capítulo 42, nós encontramos o profeta confirmando, né, aquilo que vamos ouvir no Evangelho. Em Jesus está a alegria do Pai. Se compraz a alma do Pai, porque o abençoado Filho realiza a vontade do Pai. Como Jesus vai dizer, né, viver a palavra do Pai é o que alimenta a Jesus. E o texto de Isaías é muito forte em dizer que esse servo, esse eleito do Pai, é aquele que promoverá a justiça sobre as nações, o julgamento justo de Deus sobre as nações. E ele é misericordioso, meu irmão, minha irmã, com o sofrimento de todos e todas, de tal forma que, diz o texto, ele não vai quebrar uma cana rachada e nem vai apagar a vela que ainda fumega, mas ele vai promover a justiça e a verdade. Ele não vai deixar se abater por nada enquanto a justiça não for estabelecida na terra. A justiça de Deus, a justiça que é o fruto da paz, né? E a justiça que promove a paz, uma vez que todos os homens, todas as mulheres têm vida plena, plena em abundância, na dignidade de filhos e filhas de Deus, nos direitos de todos como cidadãos e cidadãs. Esse mundo nosso ainda está muito longe de encontrar e viver essa justiça de Deus que, né, é externada pela paz, a verdadeira paz, fruto da justiça, da dignidade, da vida plena para todos e todas. Por isso que, como cristãos e cristãs, essa profecia nos convida a não cruzar os braços, mas arregaçar as mangas e continuar trabalhando como Jesus, na construção de um mundo melhor para todos e todas, mais justo e justa para todos e todas, especialmente os pobres, os sofredores, os inocentes, os pequeninos, todos aqueles e aquelas que têm a dignidade da vida ainda hoje ameaçada em todos os cantos da terra, para que a luz de Deus que vem em Jesus Cristo, essa luz que traz a justiça de Deus, esteja sobre todas as nações. Como diz no final do texto, ele vai restabelecer a aliança com o povo, ele vai abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, vai libertar do cárcere todos aqueles que vivem nas trevas, aqueles que
por pecado oprimem e pelo pecado são oprimidos. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos compreender essa liturgia já nessa primeira leitura com esse convite de que nós, a partir do nosso batismo, homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs das diferentes igrejas, das diferentes comunidades de fé, especialmente nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas, e também os homens e mulheres de boa vontade, mundo afora, possamos nos comprometer com essa construção de um mundo justo e melhor para todos e todas. Esse é o grande sonho, especialmente nesse tempo pós-pandemia. Por isso possamos, meu irmão, minha irmã, trabalhando diuturnamente com a graça de Deus, com a força de Deus em Jesus Cristo, copiando, vivendo, imitando Jesus nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa vontade, possamos cantar com o salmista, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Paz que é fruto da justiça, que é pão, né, para quem tem fome, água para quem tem sede, né, para quem tem falta de dignidade, que seja dada a dignidade de cidadão e de cidadã, de filho e filha de Deus. Pão para todos e todas, meu irmão, minha irmã. Terra que não é de um só, mas é de todos, porque a terra é de Deus. A vida protegida em sua plenitude vai nos permitir, meu irmão, minha irmã, olhar para essa segunda leitura bonita do Atos dos Apóstolos e recordar o que Pedro fala ao final, quando reconhece que Jesus veio para os judeus, mas não só para os judeus, mas uma salvação de Deus amoroso para todos os povos, como ele diz. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, ele aceita quem teme e vive, pratica a justiça de Deus. Então não adianta estarmos dentro das igrejas se não praticamos a justiça de Deus. Não adianta receber sacramentos, né, evangelizações, doutrinações, se a gente não vive a justiça de Deus. O que salva é viver a justiça de Deus que gera a paz no mundo, a paz entre irmãos e irmãs, a paz que traz sobre as nações a luz, né, gloriosa de Deus. Como Pedro reconhece, qualquer um que pertença a qualquer nação, não só os israelitas, não só os judeus, mas aqueles e aquelas que anunciam a boa nova do reino, estes exemplos de Jesus são aqueles que o Pai, né, se compraz, o Pai se alegra, porque vivem a sua vontade. Que possamos viver, então, como Pedro diz ao final deste texto, que Jesus passou vivendo e fazendo o bem e curando todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, pedindo que o Senhor esteja conosco, que nossas vidas não sejam vãs, que nossas vidas não sejam, né, uma existência tola, inútil, mas que as nossas vidas sejam cumprimento, né, desse amor de Deus que nos amou primeiro. Frutificando esse amor, possamos nos deixar encharcar da presença de Deus e frutificar, transbordar essa presença de Deus desde o nosso batismo, como Jesus, anunciando a presença amorosa de Deus no meio da nossa humanidade tão chagada, tão sofrida, meu irmão, minha irmã. E por fim, no Evangelho. Marcos é breve nos seus escritos, quase que um bilhete o Evangelho de Marcos. E nesse momento Marcos também é bem objetivo. Marcos primeiro quer distinguir que Jesus é o Messias e João não é o Messias. Por isso há uma distinção entre o que faz o Messias e o que não faz o Messias. João diz que depois dele vem alguém que é mais forte do que ele. Esse que é mais forte do que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. Interessante que Jesus primeiro participa do movimento de João, para depois Jesus ter o seu próprio movimento, né, de libertação do povo. E nessa perspectiva, então, fica bem claro que esse novo movimento é aquele que João diz, né, que virá alguém que é mais forte do que eu, que não sou digno de desamarrar as sandálias. Desamarrar as sandálias é algo que era feito pelos escravos. Então João se rebaixa mais ainda do que os escravos para dizer, ele é mais importante, ele, Jesus. E eu batizo com água, a água é algo externo, algo que passa, que podemos esquecer, né? Como diz o ditado bem nosso, né? Águas passadas não move moinho. A água que me batizou, né, talvez eu não valorize tanto,
mas Cristo vai nos batizar com Espírito, e o Espírito é por dentro, age por dentro, muda por dentro. Então não há o risco das máscaras, mas há algo verdadeiro por dentro que toca a nossa essência, o nosso coração, a nossa humanidade. O fato, meu irmão, minha irmã, de Jesus aceitar ser batizado no Jordão, o batismo que era de João era o batismo de conversão para pecadores. Por que Jesus aceitou ser batizado num batismo de conversão e ser batizado por alguém que era menor do que ele, como o próprio texto diz, meu irmão, minha irmã, para reconhecer que Jesus é aquele que humildemente faz a vontade do Pai radicalmente, totalmente entregue à vontade do Pai para o nosso bem, para a nossa salvação, meu irmão, minha irmã. Jesus se esvazia, faz a sua kenosis, seu esvaziamento total, de tal forma que mesmo sendo filho de Deus, aceita ser igual a nós em tudo menos no pecado. E buscando salvar os pecadores, se aproxima de nós, aceitando o batismo para os pecadores, para poder mostrar a nós que é possível ser santos e santas a partir da nossa humanidade, na simplicidade, na pobreza, no cotidiano, no dia a dia, nos pequenos gestos, na presença, na humildade. A santidade que nos conduz a Deus passa por aí, pela nossa humanidade, meu irmão, minha irmã. A bondade, a salvação, o amor de Deus não acontece a partir de algo estrondoso, mas a partir de algo pequeno, de algo pobre, simples, marginal até. Quando olhamos, por exemplo, de onde Jesus vem. Marcos diz que Jesus vem de Nazaré da Galileia. Os galileus, a Galileia, era terra de segunda categoria, da pior espécie na cabeça dos judeus, especialmente dos ortodoxos. E Jesus vem de Nazaré, uma cidade tão insignificante, um lugar, uma quebrada tão desprezível, que nem aparece no Antigo Testamento. Mas é dali que Jesus começa na salvação. É da margem, da periferia, é das quebradas, é dos lugares mais desprezíveis, mais pobres, mais insignificantes. Como lembra o Papa Francisco, é dos pequenos que vem a salvação do mundo. Não esperemos dos ricos, dos poderosos, dos abastados, dos políticos, dos arrogantes, dos autossuficientes, autorreferenciais deste mundo, a salvação. Mas vem dos pequenos, da organização dos pequenos, da organização das minorias, da luta pela vida digna para todos e todos, que começa no meio do povo, no meio das organizações, dos movimentos, das associações, das pastorais, nas nossas igrejas e para além das nossas igrejas, em parceria, numa grande rede, uma grande teia de amor, de solidariedade. Por isso que começa a partir da Galileia, essa salvação que vem nos salvar em Jesus Cristo, o amor do Pai. Interessante, finalizando o texto, que quando Jesus sai da água depois de receber o batismo de João, em solidariedade a nós, a nossa pequenez, as nossas misérias, ele vem nos salvar e nos resgata a partir das nossas misérias, e ele, sendo Deus, se esvazia de tal forma por nós, que como no Natal nasce pequenino, pobre, desprezado, já é excluído, Jesus continua sendo excluído, como diz o texto e como vivenciamos na teologia. Nasce pobre entre os pobres, vive pobre entre os pobres e vai morrer pobre entre os pobres por amor de nós pobres, todos e todas. Esse Jesus sai da água e a pomba do Espírito Santo, a pomba que simboliza a força de Deus, a Ruach Javé, o sopro de Deus, a força do Espírito de Deus, vem sobre ele e em Jesus, que é a comunicação, a manifestação, a imagem mais tangível de Deus, se manifesta a força de Deus nessa pomba, nesse espírito que não vem como fogo ou como vento, como aparece em outras partes do Antigo e do Novo Testamento. Porque o fogo e o vento transformam, mudam realidades e pessoas. Jesus não precisa de ser transformado, meu irmão, minha irmã, porque Jesus já traz a plenitude de Deus, porque Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Jesus age amando do Pai na força do Espírito Santo para implantar a salvação de Deus para todos e para todos, especialmente para os pequeninos, para os pobres, para os lascados deste mundo. Então,
a pomba que desce sobre ele, a força de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo, vem como uma pomba. Pomba que simboliza a paz, a serenidade, a maturidade, a esperança. Essa mesma pomba vai então como que confirmar a missão que Jesus vai viver a sua vida até a entrega total na cruz. E ao final, Deus manifesta, né, em vós, como que numa teofania radical. Deus mesmo, né, se manifesta e comunica a todos e todas. Este aí é o meu Filho amado, em quem ponho a minha alegria. Ele é o Filho, o verdadeiro Messias, ele é o verdadeiro Salvador, não são, né, Davi ou seus descendentes, não é fulano, ciclano, rico, poderoso, político, endinheirado, não é, mas é esse pequenino que veio das quebradas de Nazaré, que está aí, né, assumindo as nossas misérias através do batismo, que agindo na força do Espírito Santo de Deus, vai cumprir a missão que o Pai lhe deu, e é esse filho que alegra o coração do Pai. Então, para finalizar, meu irmão, minha irmã, possamos pedir a Deus que o Espírito Santo age em nós, nos mude de dentro para fora, nos transforme no novo Cristo para essa humanidade, e que o Senhor possa olhar a nós, as nossas quebradas, nos cantos, nas Nazarés das nossas vidas, e ali o Senhor possa, né, com a força do seu Espírito agindo em nós, que vamos imitando e nos conformando, nos transformando no próprio Cristo mesmo hoje, que o Senhor volte a dizer alegre, olhando para cada um de nós: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem está o meu bem-querer, em quem está o meu prazer. Escutai-o, ouvi-o, segui-o, imitai-o. Que assim, meu irmão, minha irmã, seja a grande bênção, a grande alegria dessa festa do batismo de Jesus, festa do batismo do Senhor. Que cada um de nós, renovados, renovando o nosso batismo, né, encharcados do Espírito de Deus, como que encharcados nas águas do Jordão, possamos viver o nosso batismo com a força de Jesus, aquela força que nós recebemos e que muitas vezes esquecemos. Somos, pelo nosso batismo, reis e rainhas. Como reis e rainhas, meu irmão, minha irmã, possamos governar bem a nossa vida, desde as nossas casas. O verdadeiro rei, a verdadeira rainha, o bom rei, o bom rainha, é aquele que cuida do seu povo, que guarda o seu povo, que protege o seu povo. Guardar e proteger não é prender, mas é cuidar, como que uma mãe cuidando do filho e da filha, como nós cuidando de joias, coisas preciosas em nossa vida, a gente guarda, cuida com zelo, assim que o nosso ser reis e rainhas do nosso batismo, então frutifique, meu irmão, minha irmã, em bons governos, desde as nossas casas, a nossa vida toda, nos lugares onde estejamos, né, como cristãos e como cidadãos, cristãs e cidadãs, possamos ser bons reis e bons rainhas, governando bem, ajudando o mundo a ser bem governado. Também devemos viver, meu irmão, minha irmã, bem a nossa vocação de sacerdotes e sacerdotisas que recebemos no nosso batismo. No nosso coração, mais profunda oração, a mais profunda oração, suba ao Pai como incenso e encontre respostas de Deus, porque Deus se compraz em nós e responde os nossos clamores, responde os nossos agradecimentos. Que assim sejamos, meu irmão, minha irmã, pessoas orantes o tempo todo, imergidos em Deus, respiremos Deus através das nossas orações, não só orações repetidas, tradicionais, conhecidas, mas um verdadeiro e constante diálogo de amor com o Pai, Mãe, que é Deus. Assim seja, meu irmão, minha irmã, essa nossa vocação. E por último, a nossa vocação de profetas e profetisas, importante nesse tempo nosso, meu irmão, minha irmã, especialmente pós-pandemia, saindo das trevas, do exílio, né, do coronavírus, das trevas de tanta intolerância, de tanto ódio, tanta guerra, tanta corrupção, tanta morte, possamos assumir e viver a cada dia, a cada instante, com pequenos e grandes gestos, com a nossa palavra e mais ainda com obras, viver a força da nossa vocação profética, dos nossos batismos, das nossas igrejas, nas nossas comunidades, na sociedade, em casa, na ciência, na cultura, na arte, aonde estivermos, meu irmão, minha irmã, levemos a força da nossa profecia. Profecia que denuncia o que é errado nesse mundo diante do sonho de Deus, do Evangelho de Jesus, e que ajude a construir, arregaçando as mangas,
a construir aquilo que é a vontade de Deus, um mundo de justiça, de paz, um mundo de alegria, de salvação, que já se vive já as primícias do reino agora, não esperando a morte para viver a graça de Deus, mas desde já, vivendo um mundo de justiça, vivamos as primícias do céu até o encontro definitivo. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, uma bênção especial para você nesse dia da festa do batismo do Senhor, que o Deus de amor, de bondade e misericórdia encontre em nós também a alegria de ter filhos e filhas muito amados, em quem encontra a realização da sua vontade, com a força do Espírito Santo que nós pedimos, haja em nós, Ruá Javé, de dentro para fora, muda os nossos corações de carne, duros de pedra em carne, compassivos e misericordiosos, como é o próprio Deus. Que o Deus de amor e misericórdia vos abençoe, meu irmão, minha irmã, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.